A paz do Senhor Jesus. Hoje são dia 9 de abril de 2026. São precisamente 10 horas e 7 minutos nesta quinta-feira. Estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Gálatas, capítulo 5, e vou ler os versículos dos 16 ao 23, que diz assim: os frutos do Espírito e as obras da carne. Isto vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito e os do Espírito contra os da carne, pois se opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgia e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E o versículo 22 diz: mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Até o versículo 23. Palavras do Senhor, através do apóstolo Paulo. E nossa reflexão na manhã deste dia fala sobre frutos do Espírito Santo. Frutos do Espírito Santo, que significa virtudes. Nós vemos aqui no versículo de número 19, as obras da carne. E vemos no versículo de número 22, os frutos do Espírito. Você vê que há uma discrepância enorme, uma diferença muito grande das obras da carne e os frutos do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo essa carta aos Gálatas, Paulo está repreendendo a esta igreja por abandonarem a verdade e seguirem os falsos ensinamentos. Ensinamentos esses que estavam deturpando totalmente os princípios cristãos. A carta é uma chamada para que eles permanecessem na virtude do Evangelho de Cristo, dos ensinamentos de Cristo. E os frutos do Espírito é uma virtude. A palavra de Deus, ela fala frutos do Espírito, virtudes. Virtude é uma qualidade. Virtude é uma qualidade moral que representa uma disposição firme e habitual de praticar o bem. E o que torna alguém excelente em sua função e essência. Quer dizer, a virtude é uma qualidade moral que representa uma disposição firme e habitual de uma pessoa praticar o bem. E o fruto torna alguém excelente, uma pessoa que faz as coisas por excelência, porque tem fruto do Espírito, porque tem virtudes. E essa função é uma função de excelência, ou seja, uma essência. A etimologia da palavra virtude, ela vem do latim, que significa virtus, que significa força e poder. Quando temos os frutos do Espírito Santo, temos virtude, nós temos forças, nós temos poder. E o versículo de número 19 diz que as obras da carne são manifestas,
estão aqui. Nós lemos fornicação, impureza, lascívia, idolatria, toda sorte de coisa ruim. Mas, quando temos os frutos do Espírito, virtude do Senhor, o versículo diz assim para nós, o versículo 22. E os frutos do Espírito é totalmente o contrário aos frutos da carne, às obras da carne. Os frutos do Espírito, as virtudes, é o amor, a alegria, a paciência, a benignidade, a bondade, a fé, a brandura, a temperança. Contra essas coisas não há lei. Os frutos do Espírito são qualidades adquiridas. Nós temos que ir adquirindo essas qualidades, mas nós cristãos temos que desenvolver essa manifestação, esse manifestar, esses frutos, vivendo uma vida guiada pelo Espírito Santo. Os frutos não é algo que se consegue só pela vontade humana, pela perfeição humana. Os frutos do Espírito é o resultado da ação do Espírito Santo na vida do cristão. E essa ação é de dentro de nós para fora. E isso sendo cultivado dia a dia. Mas como se cultiva isso? Vou te falar. Você já viu fruto nascer do nada? Você já viu algum fruto nascer de uma parede? Você já viu um fruto nascer a não ser a partir de uma árvore? Então, essa árvore para dar fruto, ela precisa estar ligada a uma videira, que precisa ser regada diariamente para que dê bons frutos. Não adianta só você plantar uma árvore e não regar, ela vai morrer, ela vai secar e não vai dar fruto. Os frutos do Espírito na vida do cristão não nascem do seu esforço próprio. Precisa estar ligado à videira que é Jesus. No Evangelho segundo São João, no capítulo 15, que eu vou ler agora, Evangelho segundo São João, no capítulo 15, no versículo 1 e 2, ele diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Agora vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Li até o versículo de número 4. Então, os frutos do Espírito na vida do cristão não nascem de um esforço próprio. Ele precisa estar ligado a uma videira. E quem é essa videira? Espiritualmente falando, Jesus é essa videira. E sendo regado na oração, na leitura da palavra, pela comunhão e para produzir bons frutos. Então, os frutos do Espírito na vida do cristão não nasce do seu esforço próprio. Precisa ser regado diariamente. Regado na oração, na leitura da palavra e pela comunhão, pela produção de bons frutos. Então, os frutos do Espírito Santo são virtudes, são qualidades adquiridas. E nós só podemos adquirir essas qualidades pela palavra, pelo poder, pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, para a gente ter essas qualidades, essas virtudes, nós temos que estar ligado a uma videira, a uma árvore para o fruto, para que essa árvore dê bons frutos. Se você quebrar um galho de uma árvore com alguns frutos ali, tirar aquele galho da videira, praticamente aquele galho vai secar e o fruto vai murchar e vai morrer. Para que ela possa crescer, o fruto crescer bonito, saudável, ele tem que estar ligado à videira. A mesma coisa é a vida de nós, cristãos. Para a gente ter uma vida saudável, de bons frutos, de bons testemunhos, nós temos que estar ligados na videira verdadeira, que é Cristo, como diz em João capítulo 15, versículo 1 e 2 e 3 e 4. Temos que estar ligados à videira. Se nós, cristãos, crentes em Jesus Cristo, em modo geral, não estivermos ligados à videira Jesus Cristo, nós não vamos ter bons frutos. Por que a gente vê tanta coisa acontecer no meio cristão, no meio evangélico? Os escândalos que estão acontecendo ultimamente. Porque essas pessoas
elas já estão fora da videira há bastante tempo. Já estão desligados da videira. É um ramo que tem fruto, mas esse ramo ele foi quebrado da videira e ficou de parte. E se ele ficou de parte, ele não está mais ligado mais à videira. E se não está ligado à videira, o que acontece? Esse ramo vai secar e esse fruto vai murchar, apodrecer. Não pode dar bom fruto se você cortar da videira. Então nós cristãos temos que estar ligados na videira. Ligados na videira. Fruto do Espírito Santo. Virtudes são adquiridos. Nós temos que adquirir. E muitas das vezes você lê Gálatas capítulo 5. Ah, Senhor, eu preciso dos frutos do Espírito Santo. Ah, Senhor, eu preciso de paz, mansidão, tolerância, temperança, domínio próprio, essa coisa toda. Tem pessoas que têm de cor isso, tem gravado isso na mente. E o Senhor pede paz, o Senhor dá uma tribulaçãozinha, o Senhor permite a tribulaçãozinha. Pede calma, o Senhor dá algo para você se estressar. Tudo isso são momentos em que o Senhor está te testando para ver se realmente você está adquirindo essas qualidades. Porque essas qualidades nós só podemos adquirir se nós tivermos nos posicionarmos e dizer, não, eu quero qualidades, eu quero os frutos do Espírito Santo na minha vida. Você que tem que desenvolver. Mas você não pode desenvolver sozinho, de você próprio, como eu acabei de falar aqui. Você não pode adquirir só pela sua vontade, só pela sua perfeição humana. Só porque você é perfeito, você vai adquirir fruto do Espírito. Não. O fruto do Espírito na vida do crente, as virtudes do Espírito Santo, é o resultado da ação do Espírito Santo na vida do cristão. E essa ação ela é de dentro para fora. Cultivado dia a dia na leitura da palavra, na oração, na busca, na comunhão. Aí você vai exercitando e você vai praticando e você vai recebendo essas virtudes. Mas você tem que buscar. Ah, Senhor, eu quero mansidão, tolerância, temperança, domínio próprio. Aí o Senhor vai e coloca dentro de você tudo isso. E você não fez nada para adquirir isso? Não, você tem que se esforçar. Você tem que buscar, você tem que regrar, você tem que, como a gente molha uma plantinha para ela crescer, dar fruto, todos os dias a gente rega, cuida dela, a mesma coisa é a nossa vida espiritual, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, nós temos que regrar a nossa vida espiritual. Se queremos ter fruto do Espírito Santo na nossa vida, virtude do Espírito Santo, nós temos que regar todos os dias com a oração, com a leitura da palavra, procurando fazer, amar as pessoas, procurando fazer a obra. Esses são os frutos do Espírito Santo, são virtudes. Viver os frutos do Espírito Santo é se abrir para acolhê-lo em seu corpo, que é o templo dele. Os frutos do Espírito Santo é você se abrir, você deixar ele penetrar em você, você procurar praticar todos os dias, você tem que praticar todos os dias. A paz, a mansidão, a tolerância, a temperança, você tem que praticar. Acolhê-lo em seu corpo, que é o templo dele. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E esse processo é um ato contínuo. Como eu digo, ser cristão é um ato de continuidade. Ser cristão, eu aceitei Jesus, eu sou crente, pronto. Não, é um ato de continuidade. Todo dia você tem que estar buscando, todo dia você tem que estar na vigilância, todo dia você tem que estar buscando. Para que esses frutos, essas virtudes, ela possa ser desenvolvida em você. Ah, mas Deus não podia fazer isso acontecer? Deus pode. Deus podia não, Deus pode. Mas Ele quer que você se esforce. Ele quer que você busque. Ele quer que você exercite essa busca, esse cuidado para você adquirir essas virtudes. E quais são as virtudes do Espírito Santo? Quais são os frutos do Espírito Santo? Os frutos do Espírito Santo são 9. Eu anotei aqui, são 9. O primeiro é o amor. Está escrito aqui no capítulo de número 5 de Gálatas. Capítulo 5, versículo 22. Quais são os frutos do Espírito? São 9 os frutos. São 9 as virtudes. A primeira é o amor. A base de tudo. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13 diz: ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, ainda que eu desse um monte de coisa, sacrificasse, se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. Então, a primeira virtude do Espírito Santo, o primeiro fruto do Espírito Santo, virtudes, é o amor, a base de tudo. O segundo fruto é a alegria.
felicidade constante, não baseada em circunstância. Não, eu estou alegre hoje porque eu estou feliz, que eu tenho dinheiro, que eu tenho emprego, que eu tenho casa, tenho família, eu estou feliz, eu estou alegre por isso. Não. A alegria tem que ser uma felicidade constante. No momento da alegria, no momento da tristeza, da tribulação, do desemprego, da fome, da nudez, da escassez, aí sim você tem que mostrar que você realmente tem fruto do Espírito Santo, tem virtudes, alegria. Terceiro fruto do Espírito Santo, a terceira virtude é a paz, a tranquilidade interior, fruto da confiança em Deus. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A paz, tranquilidade interior. O salmista diz, ele tem tranquilidade interior, porque o Senhor é o nosso pastor. E se ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Então nós temos que ter tranquilidade, paz dentro de nós. O quarto fruto do Espírito Santo, a quarta virtude, é a paciência. A paciência está baseada na longanimidade, capacidade de suportar dificuldade. Aquilo que eu falei no segundo tópico, da alegria. Então, a paciência, a longanimidade, capacidade de superar a dificuldade. Você tem que ser longânimo. O crente tem que ser longânimo. Tem que ser constante. Paciência, para ele poder suportar dificuldades, problemas adversos que nós encaramos no dia a dia. Doenças, desemprego, perca de um ente querido. São coisas que a gente passa aqui nessa terra enquanto estivermos aqui. Então a paciência, ela é baseada na longanimidade, na capacidade de suportar dificuldades. A quinto fruto do Espírito Santo é a virtude. O quinto, a benignidade. Voltando. O quinto fruto do Espírito Santo é a virtude. A benignidade. Amabilidade e gentileza no trato. Gentileza de tratar com o seu próximo. É difícil? É. Mas temos que buscar, temos que praticar. Temos que pôr em prática. Fruto do Espírito é você praticar. São adquiridos. Nós é que temos que adquirir, buscando. Então, o quinto fruto é a benignidade. O sexto fruto é a bondade. O sexto fruto é a bondade. Bondade, virtude. A sexta virtude, fazer o que é certo e justo. Fazer o que é correto e justo. O sétimo fruto do Espírito Santo, a sétima virtude, é a fidelidade. Ser confiável e ser leal. Ser leal com as pessoas, ser leal com os seus tratos, ser leal com os seus contratos, ser leal no seu trabalho, ser leal com o seu patrão, ser leal com o seu professor, ser leal com aquele que está ao teu lado, ser leal com o seu pastor, ser leal com o seu irmão da igreja. Porque o que a gente viu muitas das vezes aí pessoas, às vezes, dentro da própria igreja, enganando o próprio irmão. Isso eu estou cansado de ver, eu já fui vítima de vários que se dizem cristãos e me enganaram. Então, a fidelidade é ser confiável e ser leal. O oitavo fruto do Espírito Santo, a oitava virtude é a mansidão. Mansidão. É difícil, mas temos que procurar adquirir mansidão. E como adquirir? Com a ajuda, com a ação do Espírito Santo na nossa vida. Sem ele, nós não conseguimos isso. Então, oitavo fruto, a oitava virtude é a mansidão. A gentileza de ser imitador de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o Senhor fala. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, 11, aliás. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, diz: sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Como eu sou de Cristo. Então, a mansidão, a gentileza, ser gentil com as pessoas, a gente tem que exercitar na nossa vida. Temos que buscar essas virtudes. Temos que desenvolver essas qualidades dentro de nós. Mas só, volto a dizer, só com o resultado da ação do Espírito Santo na nossa vida. De nós mesmos, das nossas próprias vontades e perfeições humanas, não conseguimos isso, não.
Não conseguimos, só com a ajuda do Espírito Santo. E para isso nós temos que orar, temos que buscar. E o nono fruto do Espírito Santo, a nona virtude, é o domínio próprio. Esse aí é o mais complicado de tudo, domínio próprio. É o controle sobre os desejos e impulsos. Quantas das vezes nós passamos por algum problema e nós não temos controle, nós somos descontrolados, tomamos atitude, falamos coisas que não é para falar, tomamos impulsos que não é para a gente tomar, e é o domínio próprio, o nono fruto do Espírito Santo. Por isso, irmãos, nós chegamos às nove virtudes, os 9 frutos do Espírito Santo: o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está tudo escrito aqui em Gálatas, no capítulo 5. Está tudo escrito na sua Bíblia aí. É preciso que a gente coloque em prática. É preciso que a gente exercite. É preciso que a gente procure adquirir esses 9 frutos, essas 9 virtudes do Espírito Santo. De nós mesmos, nós não conseguimos, não. Como disse aqui no início, nós não conseguimos pela nossa vontade, pela nossa perfeição. Nós só conseguimos adquirir esses 9 frutos do Espírito Santo, essas 9 virtudes, se nós tivermos a ajuda do Espírito Santo em nossas vidas. E nós, para isso, temos que estar sempre regando a nossa vida, a nossa árvore espiritual, para que a nossa árvore possa dar fruto. Regando na oração, na leitura da palavra, na comunhão. Nós temos que regar a nossa árvore, regar a nossa vida, nossa árvore espiritual, porque nós, se não estivermos ligados à videira verdadeira, como disse João no capítulo 15, nós temos que estar ligados à videira. Nós temos que estar ligados. Se nós não estivermos ligados na videira, nós não vamos dar frutos. E a videira é o Senhor. Para a gente concluir a nossa pequena reflexão nesta manhã, o desenvolver desses frutos transforma o caráter do cristão, demonstrando quem somos em Cristo. O desenvolver desses frutos transforma o caráter do cristão, demonstrando quem somos em Cristo. Então, tem muitos aí que se dizem cristão, mas não tem um caráter cristão, não age como cristão, não age como servo de Deus, como uma serva de Deus. Procura enganar, procura inventar um monte de coisas, e a gente está vendo isso aí acontecer todos os dias, os escândalos acontecendo. Mas a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado que não caia. Vigie, busque. Procure adquirir esses 9 frutos do Espírito Santo na sua vida. Peça ajuda do Espírito Santo. Peça ajuda do Espírito Santo, que ele vai te dar esses frutos. E você tendo esses frutos vão transformar o teu caráter e vai demonstrar quem somos em Cristo. Porque muita gente diz que é de Cristo, mas não dá testemunho de Cristo. Que Deus abençoe nossas vidas, nossa família, que a nossa árvore possa frutificar, nossa árvore espiritual possa frutificar bastante. E possamos dar fruto, aonde quer que colocamos nossas plantas dos nossos pés, as pessoas possam perceber em nós que nós somos diferentes. Porque a Bíblia diz que, Mateus 5 diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós somos luz, aonde chegar, onde tiver trevas, se realmente somos luz, aquelas trevas vão ser dissipadas. Portanto, Deus abençoe a todos na manhã deste dia. Eu sou o pastor Francisco Salles, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Cristianismo Sem Fronteira, núcleo em Realengo, Itaguaí. Núcleo em Realengo, não onde eu morei. Realengo é o lugar que eu morava, desculpem. Núcleo em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Deus te abençoe. Receba a luz do Senhor. Amém.